O Jornal da TV Câmara já está de volta. E o projeto de lei que trata do consumo de bebidas alcoólicas em Joinville mobiliza e divide opiniões. Um tema que você acompanha agora na reportagem de Marjorie Caturani. O objetivo é buscar os esclarecimentos e tentar explicar mais sobre esse tema a você. Acompanhe. O assunto é polêmico. Neste ano, o vereador James Schroeder deu entrada na Câmara de uma proposta que oferece uma nova ferramenta para a Polícia Militar no sentido de atuação. Após muitas reivindicações da comunidade, o autor do projeto solicitou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos da cidade. Ruas e praças, de acordo com o projeto, seriam lugares vetados para pessoas que desejam fazer o uso da droga que é lícita. A sugestão é um projeto de lei complementar para ser inserido no Código de Posturas do município. Mas o projeto divide opiniões na cidade, como é o caso da manifestação do sociólogo Charles Henrique Foz. Sobre a proposta, ele vê como uma ação temporária. Bem, eu consigo identificar 3 pontos negativos, assim, vou dividir um pouquinho cada um deles. O primeiro é o problema social, né? Consumir bebida alcoólica é algo garantido por lei desde que você seja maior de 18 anos. Então, você estar proibindo a pessoa de fazer isso, que já está garantido pela lei, é tirar um direito dela. Primeiro ponto. Quando você também proíbe ela de consumir bebida alcoólica com a desculpa de que vai qualificar o espaço, por exemplo, que a pessoa pode jogar lixo, pode fazer arruaça, pode incomodar os vizinhos, não é garantido que apenas quem consome bebida alcoólica faz o algazarra, quem consome bebida alcoólica suja o chão, quem consome bebida alcoólica também perturba a sua vizinhança. No segundo ponto, urbanisticamente falando, quando você proíbe as pessoas de consumirem bebida alcoólica num espaço público, você está descaracterizando a real intenção de fazer um espaço público. Espaço público é para ser o espaço mais democrático da cidade, ou seja, inserir a todos. Desde o que consome água, refrigerante ou bebida alcoólica, desde que seja uma atividade ilícita. E quando você também libera para eventos, por exemplo, você libera para bares em ruas badaladas da cidade, você priva o cidadão do seu consumo individual na frente da sua casa, de um espaço que é coletivo, você também está sendo incoerente. Você também está promovendo, digamos, uma forma de tratar diferenciadamente, o mesmo tipo de ação. Você, seja na calçada da via badalada da cidade, no barzinho, ou seja na frente da sua casa, o consumo de bebida alcoólica é o mesmo. Então, por que vai existir uma lei para tratar pessoas de forma diferentes? E sem contar que, na periferia da cidade, são raros os espaços de convivência. Esses estão geralmente nas zonas mais nobres da cidade, na periferia não tem. Se você priva a pessoa de fazer algo no espaço público, seja da periferia ou da zona nobre, qual que é o sentido do espaço público? É apenas o de passagem? Ou o espaço de convivência, de lazer, de troca, de conversa, seja com bebida alcoólica, refrigerante ou água, como eu falei. E o terceiro ponto é a questão burocrática, que eu vejo uma incoerência, porque como que você vai liberar para eventos tipo estantes e vai privar o cidadão comum de fazer o mesmo ato? Então, tem esses 3 pontos que eu identifico como complicados na formulação dessa lei e que tiram direitos e que tiram o bem-estar da cidade e que tiram a real intenção do espaço público, que é a convivência, o lazer, seja com qualquer tipo de bebida, desde que seja lícito. Diferente do que pensa o sociólogo, o parlamentar ressaltou que a intenção do projeto não é privar a liberdade de ninguém. Pelo contrário, segundo ele, é garantir o direito de liberdade das pessoas que usufruem dos espaços públicos do município sem que haja a interferência de bebidas alcoólicas. Na verdade, a proposta que nós fizemos, ela vai ao encontro dos direitos
da pessoa e não de cercear esses direitos. Quero deixar claro a todos que nos escutam que o projeto ele visa assegurar aquele senhor ou casal de idosos que quer frequentar uma academia da melhor idade, que ele faça isso. Né? Que a mãe com uma criança, os pais com os filhos possam ir a um parque de maneira que a criança tenha aquele parque como uma área de fato de lazer. Quando nós temos esses locais ocupados por pessoas que estão ingerindo bebidas alcoólicas, exaltados, com muitas vezes até outras drogas envolvidas, nós temos ali um cerceamento do direito daqueles que deveriam estar, de fato, frequentando aqueles espaços públicos, as praças, os parques, nossas vias públicas. Então, quando propusemos esse projeto, é para dar um instrumento às autoridades públicas, seja a Polícia Militar, seja talvez a futura Guarda Municipal, que possam abordar esses grupos e fazê-los entender que aquele local não é um local para festas alcoólicas. Então, nós teríamos com isso, a ideia do projeto é que nesses locais comecem, então, a ser devolvido às pessoas que queiram fazer o uso adequado desses espaços, e não que prevaleça essa sensação de insegurança, de terra de ninguém, onde o direito de algumas pessoas é cerceado porque outras fazem um uso inadequado, alegando para si o direito de estar ali, consumindo bebida alcoólica, que infelizmente é uma droga lícita, e portanto não haveria então um motivo para que essas pessoas fossem se deslocar dali para outros locais mais adequados. Então, com isso daremos um instrumento para as autoridades devolverem então as pessoas que queiram fazer o seu lazer saudável nesses locais públicos, e com isso acredito melhoraremos então os nossos espaços públicos. A Associação dos Conselhos de Segurança, a CONSEG, apoia o projeto. Para o presidente, a ideia do vereador veio para complementar uma demanda já existente e muito comentada nos encontros da associação. Os moradores da cidade buscam há tempos uma alternativa e o projeto, segundo ele, veio de encontro com esse pedido. Com certeza, os CONSEG sempre tiveram uma discussão muito grande com relação aos transtornos causados pelos incômodos em vias públicas, em praças, relacionados ao consumo de drogas e de bebida. E desde o primeiro momento já houveram várias discussões a implantação de uma lei ou de uma prática por conta das autoridades nesse sentido, inclusive porque há em cidades próximas aqui projetos semelhantes. Então, no primeiro momento, quando houve o contato do vereador James para criar esse projeto de lei, já no primeiro contato que teve com a associação já houve um posicionamento favorável, Durante as comissões e na audiência pública, os CONSEGs de uma maneira geral apoiaram essa iniciativa, e a gente tem certeza de que esse projeto não vem para tirar nenhum tipo de direito do cidadão, pelo contrário, para garantir que todos possam utilizar o espaço público de forma ordenada e que evitar qualquer tipo de transtornos maiores, O consumo de bebida acaba elevando os índices de violência, acaba causando outros problemas, caindo sempre na mão da polícia para resolver. Então, diante da nossa realidade atual, é uma forma de poder coibir isso também. Eu acho que é um projeto que não é populesco, Ou seja, ele tem o intuito de fazer um questionamento à sociedade, propor que ela discuta essa questão da reunião, do jovem se juntando em ambientes públicos, bebendo. Então, acho que o projeto vai de encontro, sim, ao que a nossa sociedade precisa, que é refletir sobre as coisas que estamos fazendo, especialmente os jovens, O projeto não é novidade aqui no estado. Jaraguá do Sul, Guaramirim e Curitibanos são alguns municípios que já estabeleceram como regra o não consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso comum. Aqui no Parque da Cidade, em Joinville, a comunidade tem à sua disposição mais de 42 mil metros quadrados só de lazer, mas que, infelizmente, é frequentado por pessoas que fazem o uso de bebidas alcoólicas, drogas e cometem pequenos delitos. De acordo com o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar,
A criação dessa lei, ou seja, dessa ferramenta, é um passo para uma nova cultura na cidade. E a aplicação de normas como essa pode ser um caminho para conseguir essa mudança. Obviamente, né, as polícias militares, elas entendem nesse sentido. Nós temos que criar uma cultura, né, nova. O tempo passou e nos fez mostrar que aquilo que no passado nós poderíamos até entender que fosse normal, o crescimento da própria sociedade, né, é interessante que haja um regramento. Os países mais desenvolvidos são aqueles que o regramento ele é muito bem feito. E isso não vai interferir em nada na questão da livre, né, a condição de estar transitando, das pessoas, né, entenderem que elas têm uma liberdade, não em nada. Muito pelo contrário, o que nós queremos é criar uma nova cultura e é importante. Então esse é um projeto, né, interessante e nós ficamos contentes realmente com ele. A solução seria criar um espírito de coletividade nas pessoas. E esse espírito de coletividade, de alteridade, de reconhecimento da diferença do outro, de saber que existem negros, asiáticos, europeus, existem pessoas de todos os jeitos, de todas as raças, de todas as etnias na mesma cidade. Isso só vem através da educação. Esse sentimento de alteridade vem através da educação e apenas, repetindo, com a educação a gente consegue transformar os hábitos que as pessoas têm dentro da cidade e não é uma lei que vai garantir isso, mas sim um sistema público de ensino de qualidade, que seja integral e que formate cidadãos respeitosos e que tenham esse espírito muito maior do que apenas um ato individual. O projeto já foi aprovado no plenário em primeira votação. Uma nova apresentação da proposta será feita na Comissão de Legislação. Isso porque uma emenda do documento foi alterada. Depois, ele será votado em plenário em segunda votação. Essas etapas estão previstas para serem realizadas ainda neste mês. Agora resta acompanhar e os detalhes, a cobertura completa, sempre aqui no Jornal da TV Câmara. Bom, e essas então foram as informações de hoje. Ficamos por aqui e até nosso próximo jornal com mais notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Não perca!